Oi gente, tudo bom? Hoje vai ser meu primeiro vídeo falando de uma obra completa e é sobre esse livro aqui, A Morte no Nilo, de Agatha Christie. E aí eu descobri que foi feito 3 filmes inspirados nessa obra. Então tem um filme de 1978 com Bette Davis, atriz de O que Terá Acontecido com Baby Jane. Teve um outro filme que foi feito em 2004 com Emily Blunt como protagonista do filme. E o lançamento, o mais novo, que vai ser lançado o ano que vem, ia ser lançado em setembro agora, foi adiado porque tem como um dos atores do elenco é Armie Hammer, aquele ator que deu maior polêmica por canibalismo e tal. E aí então foi adiado esse filme pro ano que vem. Tem também no elenco a Gal Gadot, que é a nossa Mulher Maravilha, que está nesse filme aí, que vai ser lançado o ano que vem. Vou ver se eu consigo assistir aos 3, eu acho esse mais antiguinho aí de 1978, porque eu encontrei o de 2004 no YouTube. Vou assistir pra ver o que eu acho dos 3. Eu vou tentar fazer uma resenha sem dar muito spoiler, porque assim, nos contos eu conto tudo que aconteceu, né, início e fim, mas num livro é interessante que eu esteja aqui para instigar vocês a ler esse livro, né, então vou tentar e não dar muito spoiler. Aí tem aqui uma breve sinopse aqui no livro dizendo assim: A Morte no Nilo, uma viagem através do Nilo, um rio adormecido na história. Um mundo exótico, repleto de surpresas. Um crime abre o caminho para uma história sinistra, palpitante. Uma trama diabólica muito bem urdida que somente Hercule Poirot, com sua habitual argúcia e tenacidade, poderia solucionar. Eu estou acostumada a ler Sherlock Holmes, então essa é a minha primeira experiência com Agatha Christie. E vou ver outras obras dela, mas assim, percebi que é diferente de Sherlock Holmes, porque Sherlock a gente já tem o crime acontecido, e aí Sherlock Holmes vai tentar desvendar o que aconteceu. E às vezes tem umas coisas assim, que parecem sobrenaturais e tal, que ele desvenda. Aqui, a Agatha Christie primeiro apresenta os personagens, apresenta toda uma situação para lá na frente acontecer o crime. Se eu fosse atribuir uma nota a esse livro, eu atribuiria ali um 7, que eu não gostei assim, nossa, muito, que 10. Mas também não é um livro ruim, não. Algumas coisas, achei que ficou algumas pontas soltas, outras coisas que se resolveram muito rápido, que nem tem alguns romances que acontecem aqui, que é assim, muito rápido, aconteceu e resolve. Algumas coisas assim que eu achei que ficou muito no ar, mas é um livro muito bom. É uma história que prende realmente, é rapidinho de você ler, você se envolve com essa história. Então eu dou um 7 para esse livro. A abordagem dele é diferente daquilo que eu tô acostumada. Eu primeiro vejo a situação, né, do Sherlock Holmes, aconteceu tal fato. Então eles vão lá e investigam. Aqui eu senti que você fica assim naquela angústia, meu Deus, que horas que vai acontecer? Que horas que vai acontecer? Porque você sabe pelo título do livro que vai acontecer o crime. Então tá todos os personagens numa iminência ali de que vai acontecer tal coisa. Então, Hercule Poirot, que é o detetive dos livros da Agatha Christie, ele está aqui para desvendar esse mistério. A princípio, ele está de férias. E ele está de férias num navio. Esse navio está indo para o Nilo, para o Egito. E aí, no início do livro, nós temos uma personagem chamada Linnea Hideaway, que é muito rica, muito linda, muito tudo. E tá chegando numa cidadezinha chamada de Malton Underwood. Uma cidadezinha pequena, ela vai comprar uma propriedade, vai reformar a propriedade e tal. E tem gente que já não tá vendo ela com muitos bons olhos aí. E a Linnea tem uma amiga, Joana, que é uma amiga assim, tá ali junto com ela. É uma amiga, mas não é muito amiga, que é amiga... Eu acho que até deixei marcado essa parte. Deixa eu achar aqui um trecho que ela fala aqui. Ela é bem sincera com a Linnea. Então, assim, ela tem amigos, mas ela tem alguns inimigos que ela foi traçando aí durante a vida, porque ela é meio que enxerida, meio que bota bedelho ali na vida dos outros e dá uns pitacos aí na vida dos outros e tal, e ela juntou certos inimigos aí durante a vida dela. Achei o trechinho aqui que eu ia falar.
Então, assim, a Liné chega nessa cidadezinha, vai pro hotel, essa amiga vai junto com ela, e aí ela recebe uma ligação de uma outra amiga dela, que é a Jack, a Jaqueline Belefort. E elas se conheceram no internato e tal, só que essa amiga teve muitas desgraças na vida, não é abastada que nem a Liné, ela é mais pobre. E aí essa Joana que tá junto com ela, entediada, escutando que ela tá conversando com essa outra amiga, fala assim: querida, disse ela, não vai ser cansativo? Se alguma desgraça acontece aos meus amigos, eu afasto-me imediatamente. Parece maldade, mas poupa tanto trabalho. Eles sempre vão querer dinheiro emprestado, ou então resolvem abrir um ateliê de costura, e durante anos somos obrigadas a usar as piores roupas do mundo, ela fala. Aí a Liné fica horrorizada, fala, meu Deus, você quer dizer que se eu não tivesse mais meu dinheiro, você não ia mais ser minha amiga? Ela fala, isso mesmo, eu sou honesta, eu não ia ser sua amiga. A Joana é sincerona, eu pego mesmo, eu falo na cara, se você não tivesse mais dinheiro, eu não tivesse mais aí possibilidades legais para estar contigo, eu te abandonaria na primeira dificuldade financeira que você tivesse na tua vida, Liné, se liga. E depois, mais pra frente, a gente pensa, Joana, até que você tinha um pouquinho de razão, conforme a gente vai lendo. E aí, Liné tá meio que vai noivar com um lorde, mas tá meio assim, ainda indecisa e tal. E essa Joana fala que inveja a vida dela, que a vida dela é muito fácil, que não sei o que, biriri, bororó. E no decorrer do livro, mais pra frente, nós começamos a ver outros personagens. Daí, assim, essa amiga que ligou pra ela, Jack, está com um cara, tá namorando um cara, vai casar, a noiva, do Simon Doyle. Só que ele é pobre também, assim como ela, então é muito difícil para eles começarem a vida juntos. E essa amiga vai até Liné pedir uma ajuda para que, como ela vai comprar essa nova propriedade, para que desse um emprego para o Simon, para ele administrar lá e tal, para eles poderem dar uma engrenada na vida e poder casar e ficar juntos. O detetive Hercule Poirot está lá num restaurante e ele se depara com esse casal muito feliz e faceiro e contente, e que aquela moça tá lá demonstrando muito amor por aquele cara, e ele ainda pensa, nossa, ela ama muito ele mesmo. E esse casal é a Jack e o Simon, que estão lá felizes no restaurante comemorando. Ele até fala, tem alguns trechos em francês que ele fala, né? E aí ele diz assim, traduzindo, aquele que ama e aquele que se deixa amar, que é como ele vê ali a Jack e o Simon naquele restaurante, que aquela moça ama demais aquele cara, e ele fica meio encucado com aquilo. E aí mais pra frente no livro nós vamos vendo outros personagens. Sim. A Jack marca de se encontrar com a Liné lá onde a Liné está hospedada e fica de tomar um chá, acaba nem tomando esse chá porque ela tá desesperada para que a amiga dela aceite, dar um emprego pro noivo dela e tal. E depois eles vão se conhecer. Ela traz o Simon pra conhecer a Liné. E meio que rola uma faísca ali. Liné fica meio balançada pelo noivo da amiga. E encerra essa parte e vai para outros personagens que são apresentados aí na trama. Aí nós começamos com o Tim Allerton e a mãe dele, a senhora Allerton, que é... O Tim é primo da Joana, aquela amiga sincerona lá da Liné. A partir dessa parte que estamos falando do Tim aqui no livro, nós começamos a ser apresentados aos personagens que vão para o mesmo destino que a Liné, que é o Egito, que é o Nilo. Então, o Tim e a mãe estão planejando ir para o Egito, né? Eles não são muito abastados financeiramente, mas eles vão passar uma temporada lá. Depois dele, é apresentado também a senhora Robson, Cornélia, e a velha senhora Van Schuller, que é uma velha bem brabinha aí, bem nervosa, e são mais abastadas e vão passar uma temporada nesse navio, no Carnatic, para ir para o Egito, e vão levar a Cornélia junto, que é essa prima coitada que aguenta tudo quanto é desaforo na cabeça. Aí um outro personagem que vai também pro Egito é Andrew Pennington, que é o advogado da Liné, que descobre que ela casou. E aí ele vai fazer de conta que por acaso se encontrou com ela lá. Jim, que é mandado pelo seu tio também pro Egito, que depois você descobre o motivo dele estar lá. Depois tem a senhora Otterborn e a sua filha Rosalie Otterborn.
Sarah Terbonne era uma escritora que tá meio em decadência com a sua filha. Ela vai junto com a sua filha para esse navio. E elas ficam meio que brigando, né? Muitas vezes. E aí, no decorrer da viagem, vão surgindo outros personagens também. Muito bem. A Linné casou. E com quem que a Linné casou? Com o Simon. Com o noivo da amiga dela lá. Olha que fura-olho ela. E aí, a Jack começa a perseguir eles. Onde eles vão, ela aparece. Eles estão viajando em tal lugar, Jack aparece. Eles vão pro Egito, Jack aparece no navio. E a Linné tá incomodada com tudo aquilo. Então, lá no navio, toda essa galera aí começa a se encontrar, o detetive se encontra também. E aí ela fala pro detetive que tá incomodada com aquela situação, o que ela poderia fazer. Mas ela não tem muito o que fazer, porque a liberdade de ir e vir tá aí. A mulher pode ir pra onde quiser. O Simon tá incomodado, da Jack tá sempre perseguindo eles, e aquela situação toda constrangedora, estragando a lua de mel deles, porque eles estão ali no Egito pra passar a lua de mel. E esses personagens vão se encontrar, vão se conhecer, vão ter contato durante toda a trajetória do livro. Até que acontece um assassinato. Um desses personagens morre. Não vou dizer quem. E aí começa a investigação toda a acontecer. Antes desse assassinato acontecer, a Jack e o Simon têm uma discussão lá, na parte lá do restaurante, lá do navio. Começam a discutir e tal, uma dor de cotovelo. E junto com ela tá outros personagens, tá? A Cornélia tá ali com ela, tem o advogado que tá ali também, junto com eles. E outros personagens saindo dali, pra não dar tanto spoiler assim, né? Então eles começam a discutir, dali a pouco ela salta com uma pistola e atira no Simon, na perna dele. E aí o Simon vai ser tratado por um médico lá do navio, a Jack vai ser enfiada dentro do quarto dela lá com uma enfermeira, que é a senhora Bowers, que é a enfermeira, fica junto com a Jack lá, acalmando ela, dando calmante, cuidando dela lá, porque ela tem um surto histérico depois que ela atirou no Simon, ela fica muito mal. E no decorrer dessa discussão é que acontece o primeiro assassinato dentro desse navio. E aí o detetive Hércules, junto com o coronel Rice, que começam a investigar ali no navio o que aconteceu. E além desse assassinato, some uma joia. E essa joia também fica no meio daquele rolo para descobrir tanto o assassino, se foi um roubo, se foi passional, o que aconteceu. Os dois começam uma certa investigação ali no navio. Então só duas pessoas estão, a princípio, fora de suspeitas, que é o Simon, que está aí, que não tem nem como se mover, porque levou um tiro na perna. A Jack, que passou na noite do crime dormindo, porque estava à base de morfina. Então, a princípio, eles estão à margem aí de suspeitas. Mas, no decorrer da investigação, e antes disso, eles descobrem que também tem um assassino à solta que está dentro do navio. E eles começam a investigar se teria alguma coisa a ver esse assassino com o assassinato que aconteceu, mas na verdade não tinha nada a ver, porque eles não tinham nenhuma conexão. E aí a gente descobre mais lá perto do fim o que de fato aconteceu ali dos crimes. Mas como não existe crime perfeito, sempre tem uma testemunha ocular, alguém viu uma certa situação, alguém viu alguém entrando no quarto de alguém e começou a chantagear o assassino. Aí o assassino foi lá e matou essa primeira pessoa que tinha visto. Então, quem viu um assassinato morreu. Também não posso falar quem é porque tá ligada com quem morreu, senão eu vou estar dando muito spoiler. Morre essa pessoa. Mas também alguém vê essa pessoa entrar no quarto dessa pessoa. E aí essa pessoa começa a ligar todos os fatos, chega aos detetives apavorada para contar o que aconteceu e a morte também, não consegue confessar. Então aí tem 3 mortes já dentro desse navio para esse detetive juntamente com o coronel desvendarem. E no meio disso vão acontecendo outras coisas, romances que acontecem e dão certo, pessoas com problemas como cleptomaníaca que são descobertas, e aí lá no final o detetive consegue desvendar o que de fato aconteceu. Foi muito bem tramado o assassinato. Eu fiquei assim, nossa, que bem tramado isso daí. A pessoa pensou em tudo isso, foi rápido para agir. Quase um crime perfeito. Só que um dos assassinos, porque não é um só, é 2, confessa, não aguenta e confessa.
E aí eles vão sair do navio, enfim, né? Depois, com os pezinhos lá fora da água, eles vão ser julgados e presos e tudo mais. Mas um dos assassinos resolve dar outro desfecho a esse final, que eu fiquei meio assim, nossa, e acaba assim. Então acaba de forma trágica o final dessa trama aqui, e depois as pessoas falam um pouco do que aconteceu e meio que esquecem. E assim termina o livro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se puderem procurar esse livro aqui, é bem legal. Tem uma trama que envolve uma leitura tranquila, de se fazer, não tem muitas palavras difíceis, não te prende, é um livro que te prende bastante a atenção. O começo eu confesso que se arrasta um pouco, porque em muitos personagens você fica, tá, que horas que vai acontecer tal coisa, né, que horas que vai acontecer. Mas depois que tudo acontece e as investigações começam a rolar, ele vai ficando cada vez mais interessante. Então vale a pena vocês procurarem e esse livro aqui, ler, e espero que vocês gostem, de repente tenham uma opinião diferente da minha, deem um 10 para esse livro, que tenham gostado dessa resenha aí com um pouco de spoiler, um pouco não de spoiler. E até o próximo. Se vocês estão gostando, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Queria falar só mais uma coisinha. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz de uma resenha de um livro completo. Gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa forma que eu abordei o livro, se vocês gostariam que eu falasse o livro completo na íntegra, que vocês não se importam com spoiler, querem saber o que aconteceu mesmo, ou se tá legal assim fazer essa resenha de uma forma a incitar a curiosidade de vocês e a buscar o livro para ler a obra e conhecer essa obra a fundo, né? Assim eu pretendo fazer os outros vídeos de obras completas também. Mas eu gostaria de ter a opinião de vocês, se vocês querem assim ou vocês querem, não, manda na lata, fala tudo que aconteceu, que a gente tá com curiosidade, a gente não quer ficar curioso quanto ao livro. Aí eu espero o feedback de vocês. Até o próximo, tchau!